Bom dia, pessoal. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia. Fala, Matheus. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Isso. Pessoal, vai colocando o nome na lista aí, enquanto eu vou só pegando o material aqui de vocês, para a gente iniciar já nossa aula. Deixa eu falar a primeira pergunta do dia aí. 3. Tem alguma dúvida? Eu vou mostrar as atividades, vou compartilhar a tela com vocês aqui. Só um minuto. Só o livro abrir, pronto. Olha só. Estão visualizando o livro aí na tela? Eu tô, porque eu tô acompanhando pelo celular também. Então, eu acredito que esteja aparecendo para todo mundo. Dessas atividades propostas que tem aqui, olha só, das propostas, ficaram também a atividade 4, a atividade 5 para serem feitas, e alguns alunos, não foram todos, alguns, me procuraram, né, perguntando a respeito dessa questão número 3. Olha, é o que eu falo com vocês, pessoal. Eu já abri os meus canais de comunicação para vocês entrarem em contato. Então, vocês têm que, né, fazer um esforço também por vocês aí e procurar quando tiver alguma dúvida, igual muitos alunos me procuram. Muitos não, né? Alguns alunos me procuram. E por que eu estou falando isso? Porque eu volto a reforçar a questão das fórmulas e construção de fórmulas dentro da química, tá? É muito importante, não tem jeito. Você vai precisar construir essas fórmulas, você vai precisar reconhecer como que acontece a ligação entre os átomos dos elementos químicos. Então, eu falo isso porque quando você chegar a estudar as funções inorgânicas, que são logo depois desses capítulos que a gente está estudando, quando a gente entrar lá, ele vai cobrar no meio do conteúdo de funções inorgânicas, né, que a gente vai estudar ácidos, bases, sais, óxidos, ele vai cobrar esse tipo de conceito. Ou seja, os exercícios, eles vão supor que você já consiga construir essas fórmulas de uma maneira, assim, pelo menos básica, entendeu? Ficou alguma... Vocês tentaram resolver essas questões propostas? Professor, você poderia resolver as 5 propostas? As 5 propostas? Tá. Isso. Vamos lá. Aqui, ó. Nas fórmulas estruturais de ácidos a seguir, X representa um elemento químico. Então, a gente não sabe aí que elemento químico é o X. Os elementos que substituem corretamente o X nas fórmulas estruturais, tá vendo? Olha o tipo de questão. Ele te dá uma variável X que representa um elemento químico e pede se você consegue, em cima dessa variável X, que é esse elemento desconhecido, se você consegue identificar que elementos conseguem completar essa sequência de itens que está aí. Bom, para você fazer isso, você precisa entender a teoria das ligações, teoria não, né? As ligações químicas, né? A regra do octeto, o que é uma ligação dupla, o que é uma ligação simples, o que é uma ligação tripla. Então, vamos lá. O X no primeiro exercício aqui.
O X no primeiro exercício, vamos lá, ele é um átomo de um elemento químico que, veja bem, olha que interessante, ele é um átomo de um elemento químico. Cada ligaçãozinha dessa aqui, ó, cada tracinho desse aqui conta como 2 elétrons. Um elétron do oxigênio e o outro elétron do X. Então, ó, presta atenção. O X aqui, ele vai ter deixa eu pegar uma anotação aqui. Aí, tá bom. Ó, deixa eu só aumentar a linha. Isso. Agora ficou demais, né? 2 elétrons. Então, aqui, ó, a gente sabe que temos 2 elétrons do átomo X. 3. Aí você tem que pensar assim, o que que significa essa setinha aqui? O que que essa seta representa? Ligação coordenada. Isso. Uma ligação coordenada, Lucas, aproveitar que você já ativou o áudio aí. Fala pra gente aí, uma ligação coordenada, ela é feita por quantos elétrons? Quantos elétrons são necessários para fazer essa ligação coordenada? Você sabe? 2, né? Toda ligação covalente, ela é formada por um par eletrônico, né? Um par de elétrons. Então, a gente já sabe que essa setinha aqui, ela equivale a 2 elétrons, né? 2 bolinhas. Então, vamos lá. Todas essas bolinhas aqui são elétrons. Elas vieram, esses elétrons são provenientes do elemento X. Aí eu tenho que me perguntar assim, então quantos elétrons o elemento X tem na sua camada de valência? Por quê? Por que camada de valência? Porque essa é uma representação de uma fórmula estrutural. Para chegar à fórmula estrutural, a gente tem que passar pela fórmula de Lewis. A fórmula de Lewis leva em consideração o número de elétrons da camada de valência do átomo. Então, a gente tem aí X, é um elemento químico que tem 5 elétrons na sua camada de valência. Bom, então eu vou ter que vir nas opções aqui e procurar. Quem é esse elemento? Vamos lá. Cadê? Deixa eu só fechar as anotações. Quem é esse elemento? Nitrogênio pode ser porque ele é da família 15, então a gente tem a letra A, a letra B, a letra D, a letra E e a letra C. Pode ser qualquer um desses 5. Aí você fala assim, mas por que pode ser qualquer um desses 5, professor? Por quê? O nitrogênio e o fósforo são elementos da família 15 da tabela periódica. Todos os elementos da família 15 na tabela periódica, eles têm 5 elétrons na camada de valência. Beleza. Então, eu tenho que ir fazendo os próximos itens para verificar quais são, né, os átomos que constituem esses ácidos. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês, olha só que interessante aqui na letra E, ó. Na letra E, a gente tem um átomo de chumbo, tá vendo aqui? O chumbo é um metal. Metais não fazem parte da... Não, minto, tá? Mas metais, em termos gerais, os metais não constituem ácidos. São poucos os que constituem, tá? A gente vai descobrir quais são, mas no caso aqui do chumbo, ele não constitui esse ácido. Então, eu já posso eliminar, por exemplo, a letra E, por conta do átomo de chumbo que tem aqui. Vamos, então, descobrir quem é o elemento X no item 2, para a gente, né, seguir uma ordem correta aí. Vamos lá. Quantos elétrons de valência? Eu vou botar aqui. Vou voltar para cá. Ativem a câmera aí. Eu sei que tem professor que cobra. Eu quero a câmera. Bora. Liga a câmera aí para mim. Vou escolher alguém aqui aleatório. Vai lá. Maria Luísa, Luiz Felipe, Davi. Vou selecionar aleatoriamente, hein? Vou dar uma roleta aqui. Vamos? Ninguém vai ligar mais não? Só os 5? Ana Clara. Vamos lá. Vou pegar vocês. Júlia, olha lá. Agora vamos começar a brincadeira, que eu acho interessante a gente participar,
Por que eu estou pedindo para vocês ligarem a câmera? Vocês vão ter um trabalho interdisciplinar, não é verdade, pessoal? Então, a gente vai ter que perder esse medo de falar na câmera, de expor a imagem, porque a gente vai ter que apresentar isso futuramente. Vamos lá, Luiz. Você que está aqui na minha reta, aqui, ó, no meu monitor. Não precisa não, pode ser outra pessoa. Vamos lá, olhando para essa imagem aqui, deixa eu diminuir a minha... Olhando para essa imagem aqui de X, quantos elétrons esse átomo aqui tem na camada de valência? Fazendo... Oi? É cada risquinho? Olha, cada tracinho desse aqui... Deixa eu só limpar aqui em cima. Tá, ele tem... Ó, cada tracinho desse aqui, Luiz, equivale a 2 elétrons. São 2 elétrons. Um de um átomo e o outro do outro. Né? Então aqui, por exemplo, esse tracinho aqui, ele é constituído por 2 elétrons. Um elétron é do oxigênio e o outro elétron é do átomo X. Então vamos lá. Quantos elétrons, partindo desse princípio, quantos elétrons o átomo X tem na sua camada de valência? 3. Olha direitinho. São quantos tracinhos que estão saindo do X? Quantas ligações? 4. Então, se são 4 ligações que estão saindo do átomo X, para ele fazer 4 ligações simples, ele tem que ter quantos elétrons na camada de valência? 4 também. 4. Ele também tem que ter 4, ó. Nós temos, ó, essa ligação aqui, 2 elétrons. Um do X, um do oxigênio. Essa segunda ligação aqui, a mesma ideia. 2 elétrons, um do X, outro do oxigênio. Essa ligação aqui, mais 2 elétrons, está acompanhando? Ó, um do X e desse outro oxigênio aqui. Essa ligação aqui, mesma ideia. Então, um elétron é do X, outro elétron é do oxigênio. Quantos elétrons, então, temos no átomo X? 4 elétrons. Aí você pode eliminar. Olha só. Por exemplo, o chumbo, ele é um metal. Ele não tem 4 elétrons na camada de valência. O silício é da família 4. Silício, pode ser. Carbono, tá? O carbono também é da família 14, pode ser. O estanho não pode ser, porque o estanho ele é um metal, tá? Então a gente elimina a letra D, a letra E e fica com essas 3 aqui. A gente sabe que o primeiro é o nitrogênio ou o fósforo. Eu já sei qual que é, mas eu não vou falar. Eu também já sei qual é o X, também não vou falar. Já sabemos que o X é um elemento da família 14, no item 2. Ele é um elemento da família 15, no item 1. Nossa, meu 5 tá maravilhoso, né? E esse X aqui? Ele é um elemento de que família da tabela periódica? Vamos lá, quantos elétrons ele tem na camada de valência? Lembrando que a setinha, 6, maravilha. Quem falou, desculpa que eu não vi, foi a... Maria. Fala de novo. Maria, boa Maria. Então, se ele tem 6, como que ela chegou a essa conclusão? Ó, a ligação coordenada é formada por um par de elétrons e a direção da setinha indica da onde esse par está saindo. Então, quer dizer, se eu tenho um par de elétrons aqui, se a setinha vale um par de elétrons, e ela está apontando do X para o oxigênio, quer dizer que esse par de elétrons pertence ao X. Então, a gente tem um outro par aqui, ó, 4 elétrons, e mais 2 aqui, ó, 6 elétrons da camada de valência. Então, a gente tem um elemento da família 16.
Ok? Aí você tem o enxofre, tem o selênio, né, da família 16, o arsênio não é, aí você elimina, o bromo não é, ele é da família 17, aí você já elimina, a gente já eliminou, na verdade, a letra D e a letra E. Então, vamos para o último. O último, ele é um elemento de que família? 15? 2 elétrons aqui, perfeito. 1, 2, 3. Então, ó, 15. Nós temos um elemento da família 15, pode ser o nitrogênio, pode ser o fósforo. Nós temos um elemento da família 14, pode ser o carbono, pode ser o silício, ok? Não pode ser o chumbo nem o estanho, beleza. Nós temos um elemento da família 16, pode ser o enxofre, pode ser o selênio, pode ser o bromo, não pode porque o bromo é da família 17. Pode ser o arsênio? Não pode também, porque o arsênio é da família... Ai, caramba, agora eu esqueci qual a família do arsênio. Olha aí para mim na tabela periódica, pessoal. Arsênio, família do arsênio. 15. Família 15. Então a gente não pode, porque ele não bate aqui com a família 16. A gente sabe que o último item é um elemento da família 15. Aí pode ser, ó, fósforo ou nitrogênio. Então, olha só. Bromo não pode ser, porque o bromo é da família 17. A gente já eliminou a D e eliminou a letra E. Olha só, pessoal. O selênio... Ai, meu Deus do céu, como é que eu vou agora chegar nessa conclusão com vocês? A resposta aqui é a letra A. Por que que eu sei que é a letra A? Porque o selênio, eu sei isso porque eu estudei os elementos da família 16, então, digamos assim, tem uma certa propriedade para falar deles de uma forma geral. Os elementos da família 16, eles formam ácidos, né? O enxofre forma um ácido, o selênio forma um ácido, o telúrio forma um ácido, o polônio também formam substâncias ácidas. O problema é o seguinte, o problema é que ácidos que contêm, né, normalmente os ácidos que contêm selênio, telúrio e polônio são extremamente instáveis. Instáveis significa o quê? Significa que quando eu produzo essa substância, ela tem uma capacidade altamente reativa. Isso, por exemplo, acontece com ácidos de selênio e telúrio, eu posso falar isso com propriedade da seguinte forma. Um desses ácidos, por exemplo, a simples exposição da substância ao ar atmosférico, né, o contato dela, por exemplo, com o oxigênio especialmente, provoca explosões, tá? Uma reação de explosão, de queima, de combustão muito intensa. Então, por que que eu posso eliminar aqui o selênio? Justamente porque aí acontece o seguinte, acontece essa alta reatividade, tá? Então fiquem atentos a isso. A letra A, por quê? Ácidos de nitrogênio, HNO3. Pode procurar aí que tem essa fórmula. De carbono, H2CO3. Ácido carbônico. Isso. De enxofre, H2SO4, perfeito. E o de fósforo, H3PO4, fosfórico, perfeito. Então a gente tem nitrogênio, carbono, enxofre e fósforo. Como que eu cheguei a essa resposta? Precisei pensar, eu precisei ter aquela base da teoria do octeto. Que base? Quantos elétrons tem na camada de valência? Qual é o número de ligações para estabilizar? E lembrar que cada ligação química covalente é um par de elétrons, sendo que esse par de elétrons é constituído por um elétron do átomo que nós vamos chamar de átomo central e por outro elétron que é dos seus átomos ligantes, ou seja, dos átomos que estão se ligando ao átomo central. É bem tranquilo.
eu gosto bastante dessa parte da química, por isso que eu falo que às vezes ela é bem tranquila. Vocês, alguma dúvida aqui? Maria, Caio, Luiz, Júlia, que é o que eu estou vendo, pessoal. Lívia, Sara. Os outros vão ter que perder esse medo de aparecer na câmera, que semana que vem vocês vão apresentar trabalhos, né? Eu vou estar participando, que eu quero ver também como que vocês vão se sair nessa... Virar blogueiros! Não é? Pessoas influencers. Vamos lá, pessoal. Alguma dúvida? Se tiver, pergunte. A gente pode ficar falando dessas dúvidas sem problema nenhum. Maria, Ana, Júlia, Luiz. Resolver. Que Caio? Essa questão eu consegui resolver. Tranquila, né? Você conseguiu tentar... Você tentou fazer as outras? As demais questões? Se não, eu só estou perguntando por perguntar. Não tô cobrando nada não, entendeu? É tipo assim, se você tentar fazer, né? Pedro também apareceu ali agora. Se vocês tentarem fazer, vocês vão ver que todos os conceitos, todas essas questões, na verdade, elas têm essa base. O que eu ensino para vocês é a base. É tipo assim, olha, você já tem o terreno, cara. Ah, mas eu tenho que construir uma casa nesse terreno. Ah, meu amigo, poxa, já abri todo o espaço para você, deixei tudo bonitinho para você construir sua casa, agora é você que constrói, a casa é sua. Então, o trabalho que eu passo aqui para vocês é base. Com essa base você faz os exercícios. Então, veja bem, o Caio, né? Se ele foi tentando fazer as atividades, e quem for tentar também fazer as atividades, porque eu pedi para colocar lá na plataforma, vocês vão ver que tudo isso passa por esses pontos que a gente vem martelando, né? Penso no octeto, penso em quantos elétrons são necessários para completar o octeto. Lembro que a ligação covalente, especialmente, ela trabalha com compartilhar elétrons. Cada tracinho daquele que eu vejo em uma fórmula, cada tracinho dele representa um par de elétrons. E esse par é sempre constituído por um elétron que vem do átomo que nós vamos chamar de átomo central e por outro elétron que vem dos átomos adjacentes a esse átomo central. Então, basicamente, com esses princípios você resolve. Deixa eu verificar aqui. Você resolve. Nenhuma teoria. Que ódio que eu tenho. Cara, o livro do Saz, ele me dá, às vezes, um certo ódio, que ele trava. Eu não sei se acontece isso com vocês, às vezes. Ele trava e você tem que fechar a página. O meu vive fazendo isso. Principalmente quando eu dou zoom. Olha só, vamos lá, hein? Número 6. Trabalha com a questão da ligação metálica. Características de elementos ou de substâncias químicas metálicas. Muito fácil. Uma coisa, pessoal, que talvez passou despercebido e eu não falei com vocês é o seguinte. Muita atenção aos metais, porque a gente tem um metal em especial, que é o mercúrio, tá? O mercúrio é o único metal líquido em estado natural. Isso, Lucas. Então, muita atenção ao mercúrio, porque ele pode ser, às vezes, uma pegadinha dentro de provas, né? Por quê? Porque, normalmente, metais, uma característica geral das substâncias metálicas é que elas sejam sólidas, né? A temperatura ambiente. Só que o mercúrio ele é uma exceção a essas características, então fiquem atentos a esse elemento. Número 7. Muito fácil também, tá? A número 7 trabalha com as questões das propriedades, então vai lá em propriedades dos compostos iônicos, capítulo 8. Propriedade dos compostos covalentes, capítulo 8. Propriedade dos compostos metálicos, capítulo 9. Pronto. Com essas 3 itens, você responde a questão 7. Muito fácil também essa questão. É importante? Muito. Muito. Sabe por quê? Porque eu já topei questões nessas que eu vou resolvendo, de, por exemplo, ele me dá lá um composto químico, o NaCl, por exemplo. Eu gosto muito de usar ele, o NaCl. Aí ele fala assim, a temperatura de fusão da substância não é elevada.
né? Ele dá um item lá, marque as alternativas, a alternativa correta ou a alternativa incorreta. Aí ele me dá lá, dado composto químico conhecido como cloreto de sódio, assinale a alternativa correta. Aí ele começa a falar várias opções e diz em uma dessas opções assim, por exemplo, o cloreto de sódio é um composto iônico, por isso ele apresenta baixo ponto de fusão e ebulição. Aí você vai falar assim, como é que eu vou responder uma questão sobre o cloreto de sódio, que é um composto iônico, se eu não sei as propriedades ou as características dos compostos iônicos? Então é importante essa parte das propriedades, por quê? Porque com a característica do composto, por exemplo, se você sabe que compostos iônicos têm elevados pontos de fusão e ebulição, você já pode eliminar todas as alternativas que dizem o contrário. Então, sabendo o conteúdo, você já consegue eliminar respostas que se tornam assim, às vezes, um pé no saco para você responder a questão. Ó, 8, 9 e 10 são montagens de fórmula. Tá vendo como aparece? Ó, apareceu na 4, na 5, para sala. Apareceu na 8, na 9, na 10. A 9 já está respondida, tá? A 9 já está respondida, uma parte dela. Na verdade, já está respondida quase toda ela, né? Se você procurar aqui, você vai ter o H3PO4. Aqui, ó, H3PO4. Então, já tem a fórmula estrutural dele. Depois é só se dividir, né? Montar a fórmula do H3O+, e do PO4 3-. Bem tranquilo também, tá bom? É só você pensar isso aqui, ó. Ó, PO4. Então, poxa, bicho. Ó, PO4. Então, você já tem... Eu já ia tapar a tela do meu computador. Se você excluir os hidrogênios aqui, ó, você já tem a estrutura do PO4. Com os hidrogênios, você tem a estrutura do H3PO4. E o H3O+? É só você pegar um oxigênio e ligar 3 hidrogênios nesse oxigênio. Pronto. Você já fez a estrutura. Lembrando que é bem tranquilo, né, fazer esse tipo de coisa. Beleza. Alguma pergunta? Quer que faz mais alguma questão dessa? Porque senão eu vou introduzir o próximo capítulo. E eu vou falar assim, bem-vindo à nossa nova viagem. Então, porque esse capítulo 10, a partir daqui... Exceto o 11, Muito depois lá doido na esse frente fica capítulo mais... 10. Não, mas a gente vai focar só em coisas principais dele. Por quê? O capítulo 10, antes de eu falar do capítulo 10, alguma coisa que quer pontuar do capítulo 9 ainda? Tem como Precisa de... resolver a 9? Precisa de gravar... vocês querem que grave um A 9 na 8. um vídeo com... montagem de fórmulas de uma maneira geral. Aí eu posto no meu canal e depois vocês vão lá no meu canal do YouTube e dão uma olhada. Né? Vou postar no meu canal. Pode ser? Vocês querem? Tá, eu vou fazer esse vídeo para vocês nesse final de semana. Eu tô fazendo, na verdade, vários vídeos e vou publicar lá no meu canal e vou começar a compartilhar o link com vocês, tá? Tá um canal ainda... aqueles canais de YouTube iniciais, mas com o tempo a gente vai dando uma cara mais youtuber para ele, tá bom? Vamos lá então. Caio, você me pediu a questão 8, né? Vamos lá. Questão 8. Apresente a fórmula estrutural plana para as espécies químicas a seguir. Então a gente tem... A gente tem o N2O4 e o SO3. O SO3 já tem aqui. Ele já tem ali, ó. No 5 tem o SO3. Não, tem não. Minto. Eu vou fazer. E o ClO2-. Vamos lá, então. Vamos... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, pessoal. Não sei se eu vou conseguir fazer nesse software. Esse software é um aplicativo que eu uso. Um aplicativo não, é um software. Que ele me dá a montagem de coisas químicas, tá bom? Então eu consigo montar fórmulas, eu consigo, por exemplo, quem quiser um dia a gente pode abrir uma live e visualizar. Caramba,
eu consigo, por exemplo, enfim, fazer várias coisas com eles. Ó, eu consigo visualizar deixa eu abrir, a molécula em 3D, o átomo em 3D, eu consigo visualizar a eletrosfera atômica, a densidade eletrônica, eu consigo visualizar as ligações estabelecidas, eu consigo fazer um monte de coisa. Então, deixa eu ver se eu consigo montar a molécula aqui para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir montar com os elétrons, mas ali a gente tem o seguinte, a gente tem 2 átomos de nitrogênio, tá? E 4 átomos de oxigênio. Então, eu tenho que pensar assim. Cada nitrogênio, ele precisa fazer 3 ligações, certo? Ó, por que eu sei que cada um dos átomos de nitrogênio tem que fazer 3 ligações? Vou ter que abrir o pente, porque não vai ter jeito mesmo não de mostrar os elétrons sem as bolinhas, não vai ter jeito. Então, ó, eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Cada átomo de nitrogênio, ele é composto por 5 elétrons. Certo? Então a gente sabe que cada um dos átomos precisa fazer 3 ligações, porque ele tem 5. Para chegar a 8, ele precisa 3, né, de 3 ligações para completar 8. É sempre assim. Ele tem 4, precisa de quantas ligações para completar 8? Ele tem 5, precisa de quantas para completar 8? Então eu sei, eu tenho 2 nitrogênios, cada nitrogênio precisa completar aí 8. Então ele precisa de 3 ligações. E nós temos também o oxigênio. O oxigênio, ele é um elemento, eu vou fazer os elétrons do oxigênio até diferente, ele é um elemento da família 16, então ele vai ter 6 elétrons na camada de valência. Aí são 4 oxigênios, né? Então eu vou repetir aqui, não vou ficar fazendo um por... Opa, eita. Não vou ficar fazendo um por um. Tá, então eu vou distribuir aleatoriamente aí ao longo da molécula. Eu sei mais ou menos como vai ficar. Então vamos lá. Ó. Como que eu vou pensar aqui para montar isso aqui, pessoal? Ó, eu tenho que fazer a ligação entre 2 nitrogênios, 4 hidrogênios e 4 oxigênios. Então vamos lá fazer essas ligações? Então veja bem, ó. Vamos lá. O que eu faço aqui? Como que eu ligo esses 2 nitrogênios? Os 2 nitrogênios, percebam o seguinte, eu vou fazer uma ligação simples, por enquanto, ligando os 2 nitrogênios. Vou fazer as ligações de verde. Então, vou pegar esses 2 elétrons aqui e vou ligar. Beleza? Então, veja bem, cada átomo de nitrogênio agora tem 6, certo? Beleza? Não é isso? Quando eu compartilho, os compartilhados valem para os 2. Então, se ele tinha 5, compartilhei com 1, tem 6 para os 2. Entendido isso, né? Então, faltam mais 2 ligações, não é verdade? Para cada átomo. Não é isso? Correto? Se você pensasse assim, ó, se falta mais 2 ligações e tem 2 oxigênios em cada lado, eu posso fazer isso aqui. Né? Ligar uma ligação simples para esse, uma ligação simples com esse, uma com esse e uma com esse. Não é verdade? Agora os nitrogênios estão fazendo 3 ligações, correto? E os oxigênios, eles completaram os seus octetos com essas ligações simples que eu fiz aí? Não. Não, 2. né? Perfeito. Então aí eu acho que você já até tem uma previsão do que vai acontecer, não é verdade? Ó, vou fazer aqui, ó, de amarelo agora, de amarelo não, de laranja. Poxa, ficou errado aqui, ó. Que ódio, mas enfim. Esses 2 elétrons aqui vão formar uma ligação dupla com esse átomo de oxigênio.
Horrível, né? Esses dois elétrons vão formar uma ligação dupla com esse átomo de oxigênio. Certo? Pronto. Esse nitrogênio aqui, ó, completou os seus 8, não é verdade? Concordam? Estão acompanhando? Luiz? Tá Sim. indo? Júlia? Tá ok? Tá dando para acompanhar tranquilo? Aham. Beleza. Como aquele oxigênio que está ali embaixo ele vai se estabilizar? Esse daqui, ó. Como é que ele pode ser estabilizado? O que é que vai surgir aqui? Perceberam? Deixa eu melhorar isso aqui, pessoal, para ficar uma coisa mais clean. Espera aí. Ó, vou deixar só um elétron aqui. Só para ficar bonitinho, para a gente não ficar... Só um minutinho rapidinho. Tá, aqui eu vou deixar... Aqui eu vou deixar um elétron. Aqui eu vou deixar 2. Deixar aqui já de posição, já sabendo o que vai acontecer. E aqui também. Tá? 2 elétrons. Deixa eu melhorar. Olha só. Aqui a gente fez uma ligação simples entre os dois. Putz. Aqui a gente fez uma ligação simples entre os dois. Aqui, esse oxigênio e esse outro oxigênio de cá, eu vou fazer uma ligação dupla. Tanto com esse, tanto com esse. Correto? Beleza? Os nitrogênios agora estabilizaram, correto? E o que que acontece com esses dois átomos de oxigênio, de oxigênio que estão abaixo aí? Como é que eles vão ficar estáveis? Que tipo de ligação química vai ser? Nada. Isso. Então aqui eu só posso dizer para você que esses átomos de oxigênio que se encontram aqui embaixo, deixa eu fazer com o pincel mesmo. Esses átomos de oxigênio aqui, vou fazer uma linha menor. Ele vai ser estabilizado por meio de uma ligação coordenada. Tanto esse quanto esse. Olha lá. O nitrogênio completou seu octeto? Completou. Os oxigênios que se ligaram por ligação dupla completaram seu octeto? Completaram. E os outros dois ali embaixo, eles completaram o seu octeto? Completaram porque a ligação coordenada, ela é uma ligação, né? Não é uma ligação efetiva, mas ela estabiliza o elemento. Lucas não, Caio. Beleza? Entendido, Caio? Sim. Ok. Então vamos lá. Posso apagar isso aqui? Não. Vou botar aqui do lado. Vamos lá. Ó, eu ia falar do capítulo 10 e nem falei, hein? S. Mas tudo bem, não tem problema. Ó, tanto o enxofre quanto o oxigênio são elementos da família 16, tá? Então eles vão ter 6 elétrons aí na camada de valência. 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou pegar esses oxigênios daqui, ó, para não ficar repetindo. São quantos oxigênios que tem ali? 3, né? Faz essa ligação para mim. Tá muito fácil isso aí. Primeiro completa o octeto do enxofre. Completa o Vai ser octeto uma ligação dupla e 2 covalentes. Ok. Coordenadas. 2 coordenadas, isso. Isso aí. Só que aí é porque ele aqui ele deu uma molécula, deixa eu ver, ele não deu na forma iônica. Porque na verdade mesmo é o SO3-2, porque, enfim, mas ele deu aqui como se fosse um composto. Então tá aqui, ó, vou fazer de verde de novo, ó. Isso que o Caio falou, ó. Uma ligação dupla aqui.
Com essa ligação dupla, o enxofre e o oxigênio completaram seu octeto, né? Ambos têm 6, precisam de 2. Ok, completou. E esses outros 2 oxigênios que estão aqui? Vai acontecer o mesmo processo, ó. Como que eu sei isso? É porque existe. Me foi dado, o exercício me deu uma molécula. Eu tenho que dar conta de ligar os elementos que já estão ali. Se ele existe, então ele tem que estar ligado de alguma forma. Como que eu ligo ele? Só pode ser uma ligação coordenada, né? Muito fácil. Eu já estou meio que botando na geometria. Na verdade, ele fica numa geometria mais trigonal, né? Tipo um triângulo. Mas, por enquanto, a gente está começando. E o ClO2? E o ClO2? Uma simples e uma coordenada? Uma simples e uma coordenada? Uma simples e uma coordenada. Perfeito, Lucas. Ô, Lucas. Caio. Perfeito. Então, o ClO2, ó, uma simples e uma coordenada. Por que que ele falou, uma simples? Porque aí eu consigo mostrar para você que existe uma carga. É igual aqui, ó. O SO3, normalmente, ele vem na forma SO3 menos 2. Significa que, na verdade, aqui onde eu fiz ligação coordenada, são 2 ligações simples, o que faz com que a carga da molécula seja negativa ali no final. Tá? Então, o Cl beleza, é um elemento da família 17. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Ele vai estar ligando com 2 oxigênios. Então, vou repetir aqui. 1, 2. Aí a gente faz o seguinte, ó. Aqui a gente tem, tá, beleza, vou pegar aqui uma ligação simples e aqui a gente tem uma ligação coordenada. Aí você fala assim, mas como é que eu sei que... Cadê? Ó, por que que aqui não tem uma ligação dupla, professor? Porque o cloro é da família 17, então ele faz quantas ligações? Uma. Então, a outro oxigênio só pode estar ligado ali por meio de uma ligação coordenada. Tá bom? Tranquilo, né? E aí, só para a gente finalizar, eu vou dar uma introduçãozinha ao capítulo 10 e já vou pedir para vocês lerem também e focar nos seguintes pontos do capítulo 10. Beleza, Caio? Consegui responder suas dúvidas? Luiz, Júlia, Maria, pegaram aí alguma, tudo tranquilo? Eu vou fazer uma aula para vocês só com isso, tá bom? Só com essa resolução de atividades desse tipo, só com montagem de fórmula. Vou mandar uma lista de atividades também, tá bom? Eu vou produzir esse final de semana e mando para vocês na segunda-feira a lista só com isso, só com montagem de fórmula, beleza? Porque aí vocês praticam bastante e conseguem chegar depois lá na frente com mais facilidade, eu acho, para resolver algumas questões. Tudo bem, pessoal? Beleza? Ok? Quem quiser aprender um dia sobre esse software aqui, ele é bem legal, tá? Foi lá o oxigênio. Olha lá. Consigo botar o oxigênio. Consigo a setinha. Cadê? Aqui é uma setinha de reação. Eu vou fazer com uma simples mesmo. Tá vendo, ó? Olha lá que interessante. Se eu colocar mais um oxigênio, deixa eu ver se ele consigo, olha lá.
Já passou o número de ligações, mas está vendo que a carga negativa da molécula, ela se refere a algum átomo muito eletronegativo, isso daqui não existe, tá? Algum átomo muito eletronegativo que está presente ali na molécula. Então, o Cl2O-, ele diz o seguinte, olha, um dos oxigênios aqui não está completando o seu octeto. Ele tem elétrons livres, por isso que a carga está negativa aqui, tá? Então, isso que ele está querendo mostrar aqui para a gente. Olha, um dos oxigênios está fazendo uma ligação simples e como ele tem uma carga eletrônica, né? Ele é um átomo eletronegativo mas muito eletronegativo como o cloro, né? Eles são elementos lá da esquerda, da direita da tabela periódica, metais. Então, aqui fica negativo porque um dos oxigênios não está estabilizado. Ele tem elétrons livres, aí fica negativo por isso, fora os elétrons do cloro, tá bom? Só mostrei ali só para brincar com vocês, mas é bem bacana esse software. Olha só, pessoal, aqui eu otimizei a fórmula, eu consigo fazer ela 3D, ó. Que bacana, quer ver? Olha lá. Consigo ver nesse formato, e é isso aqui que a gente vai começar a ver agora, ó. Esse tipo de coisa. O capítulo 10, ele vai trabalhar com o que a gente chama de teoria da ligação de valência e hibridização dos orbitais. Vocês vão ver um monte de imagens desse formato aqui, talvez não nesse, mas nesse daqui, ou até mesmo nesse aqui, que seja, que vai dar a ideia tridimensional da molécula, né? Por quê? E o que é importante aqui dentro desse capítulo, né? Só para a gente introduzir e entender ele. Olha só, você vai precisar ficar decorando esses desenhos aqui? Isso? Você vai precisar ficar decorando isso? Isso? Eu vou ter que entender isso? É legal. Mas isso daqui a gente pode fazer numa aula de aprofundamento futuro. O que é importante desse capítulo que a gente vai ficar assim, em cima mesmo? Tudo que eu falar, o restante que eu falar, vai ser apenas a teoria. O que é importante? Qual é o foco desse capítulo? Essa parte aqui que tem no livro de vocês aqui, ó. Deixa eu pegar o capítulo 10 para mostrar onde ela tá. Ó, aqui. Ou seja, é importante que você saiba identificar lá nas ligações simples, dupla e tripla o que é uma ligação sigma e o que é uma ligação pi. Então, uma ligação simples, ela é sigma ou ela é pi? São nomenclaturas, tá? Sigma e pi. Sigma. São nomenclaturas. A Uma simples ligação... é sigma. Isso. Então, isso daqui que eu estou falando, de você entender. Uma ligação simples é sempre sigma. Uma dupla é sempre uma pi e uma sigma. Uma tripla é sempre duas pis e uma sigma. Isso tem que estar na sua cabeça. Isso. Agora, esses desenhos aqui de orbitais são computacionais, não vem ao caso. Além do mais, o que é importante também lá para a gente... também que vai ser importante. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó. Precisa entender esse monte de desenho louco aqui? Olha, nem tanto. Olha, minha internet voltou a ficar lenta? Não. Mais ou menos. Mais ou menos. O que é importante, então, aqui dentro desse capítulo que a gente estude? Ó, esse item aqui é importante. Eita Cristo. Aqui. Essa parte. Saber o que é sigma e o que é pi. Em termos de ligação simples, dupla e triplo. O que é mais importante? Saber o que é a hibridização do orbital e essa parte aqui, ó. Esse tome nota, ele resume tudo que é importante para você saber de dentro do capítulo. Então, ó, saber que a ligação simples é sempre sigma, saber que a ligação dupla é uma sigma e uma pi, saber que a ligação tripla são duas pis e uma sigma e mais.
Que tipo de hibridização sofre um átomo onde todas as suas... Eu vou explicar o que é hibridização, o que é teoria de valência, a explicação eu vou dar. Mas o que é importante de você extrair do capítulo é isso aqui que eu estou falando. Então, por exemplo, quando você... esse átomo tem 4 ligações simples. Então, as 4 ligações simples desse átomo são ligações simples do tipo sigma. Aí você tem que, além disso, definir o seguinte. Se essas 4 ligações são sigma, que tipo de hibridização sofre átomos em que todas as ligações são simples? Aí você vai ver. A hibridização é do tipo sp3. A hibridização é do tipo sp2. A hibridização é do tipo sp. Eu vou explicar por que esses nomes, tá? Aí a gente vai identificar sempre o seguinte, ó. Átomos que têm todas as suas ligações simples são sempre sp3. Se o átomo apresentar uma ligação dupla, a hibridização é do tipo sp2. Se ele apresentar uma ligação tripla ou 2 ligações duplas, a hibridização é do tipo sp. Você vai ver aqui na frente nos exercícios, ó, quando você for fazer, que todos eles vão pedir isso. Se a hibridização é do tipo S, sp, sp3, se a quantas ligações sigma, quantas ligações pi, é isso que ele vai pedir. Então, o que você precisa identificar do capítulo 10? O que é uma ligação sigma e o que é uma ligação pi? Quando que eu vejo que é uma hibridização sp, sp2 e sp3. Mas isso a gente vai explicar, tá, pessoal? Na próxima aula a gente vai falar tudo certinho. Beleza? Tranquilo? Então, ó, aquele tome nota que está lá no finalzinho do livro é o mais importante do capítulo. E aqueles desenhos, aquelas coisas. São importantes? Importantíssimos. São a explicação do porquê aquilo é assim. Tá? Vale a pena ler? Vale. Eu vou explicar? Vou explicar. Mas o foco que vocês precisam ter é esse. O que é sigma, o que é pi, o que é sp3, o que é sp2 e o que é sp. Beleza? Identificar os átomos. Tranquilo? Então, assim que tiver prontas as aulas e a lista de exercícios, já devo liberar na semana que vem para vocês. Eu passo na segunda-feira a lista e a aula que eu vou gravar nesse final de semana. Beleza, pessoal? Tranquilo? Certo? Então, ó, muito obrigado pela participação. Até a próxima aula. E tentem fazer as atividades do capítulo 9. Lembrem de registrar as atividades do capítulo 8, tá? Eu vou fechar as notas de vocês também durante esse final de semana. E na segunda-feira eu já envio um arquivo falando quem está devendo ou quem está faltando atividades. Beleza? Eu sei que muitos já completaram lá, porque eu já fiz um levantamento. Tá bom? Então, ó, bom final de semana para vocês e até a próxima aula. Falou, Pedro. Falou, Luiz. Tchau, Júlia, Caio, Tchau. Maria. Até mais. Eduardo, Duda, Tchau. Marina, Antônio, Samuel, Arthur, Victor e Matheus. Valeu.